Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Simonato Cidadania e vim trazer um vídeo novo para você. Hoje a gente vai falar de Cidadania Judicial 2023. Quero contar para vocês um pouquinho de como está rolando os processos, né? Aqueles que são feitos diretamente nos tribunais competentes. Para vocês terem uma ideia de como está sendo, né? No ano de 2022, começou-se a praticar uma novidade relacionada ao processo de reconhecimento de cidadania feito no tribunal, né? Que a partir do ano passado, se eu não me engano, em junho, nós iniciamos os protocolos de processos de reconhecimento de cidadania feitos diretamente nos tribunais competentes. O que significa isso? Significa que, a partir de junho do ano passado, né, deixou-se de protocolar todos os processos no Tribunal de Roma e passou-se a protocolar, né, os processos no tribunais competentes da província de onde nasceu o antenato de vocês. Com isso, mudou tudo, tá? Antigamente, que protocolávamos tudo em Roma, existia uma fila gigantesca e os julgamentos estavam ultrapassando 2 anos, né? Com a descentralização, houve uma movimentação um tanto quanto diferente, né? Começou-se do zero, vamos dizer assim. Então, cada tribunal, né, começou a ter uma fila, porém essa fila diminuída, né? Mas eu sempre falo para o meu cliente, não fique esperando a fila aumentar gigantescamente. Por quê? Porque há uma demanda absurda de pessoas que estão pedindo o seu reconhecimento de cidadania, né? E essa fila vai crescer rapidamente. Porém, achei importante trazer agora, já que estamos aproximadamente há 1 ano já protocolando nas províncias, né, algumas explicações para que vocês entendam como é que está fluindo esses processos nas províncias. Veja bem, antes, quando era só em Roma, nós tínhamos um comportamento muito padrão, porque tratava-se de um fórum onde tinha juízes específicos que só julgavam processos de reconhecimento de cidadania. Quando veio para a província, nós estamos falando de juízes que julgam qualquer outro assunto além do reconhecimento de cidadania. Então, obviamente que esses juízes, eles não têm a mesma expertise que tinham os juízes lá de Roma, porque eles só faziam isso, tá? Então, os juízes agora, né, das províncias, existem comportamentos diferentes, né? A gente, depois de 1 ano protocolando e um ano tendo sentenças positivas, já foi possível observar detalhes, né? Alguns pormenores de algumas províncias, ou seja, o comportamento de algumas províncias com relação a outras, tá? Assim também como já houve já foi possível observar como é que está se comportando a fila, né? Se há alguma prioridade ou se os juízes literalmente seguem o fluxo deles e tudo mais, tá? E é disso que eu quero falar hoje, né? Por exemplo, eu não vou citar província por província, tá? Porque são muitas províncias e eu fiz um apanhado geral, né, para que vocês possam saber de como está sendo aí esses julgamentos. Então, o primeiro ponto a falar é que não existe um juiz específico, tá? Como era em Roma. Lá existia uma vara específica que julgava processo de reconhecimento de cidadania com vários juízes. Nas províncias, não. O fluxo, né, existe um fluxo nessa província, você ingressa com o seu pedido de reconhecimento e ele vai ser julgado dentro desse fluxo por qualquer juiz, né, que pegar esse processo para analisar, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, lá em Roma a gente conseguia fazer, vamos dizer assim, uma análise do juiz. Nós já sabíamos, caiu com o juiz fulano, o cara é mais chato, não, esse cara é mais tranquilo. Então, hoje, nas províncias, a gente, né, ainda não consegue fazer ali uma descrição de cada juiz. Por quê? Porque horas é julgado por um juiz, horas é julgado por outro, né? Às vezes o juiz tira férias e é julgado por outro. Então, a gente ainda não sabe exatamente desenhar o comportamento característico de cada juiz. Isso é bom, mas também ou melhor, isso é ruim, mas também é bom. Por quê? Porque a gente não pega uma pessoa que já está de saco cheio de julgar processo de reconhecimento de cidadania e fica buscando pelo em ovo, tá? Esse é um ponto.
Porém, precisamos dizer que existem províncias, né, que já estão querendo que nós anexemos ao processo legitimação. O que a gente fala de legitimação? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, você nasceu, né, de um casal que não teve casamento, tá? E aí a descendente é a sua mãe, porém quem foi te registrar foi o seu pai. Ou seja, se você cair numa província onde o juiz exige a legitimação, nós vamos ter que pedir para você um documento complementar, que é uma declaração de maternidade, onde a sua mãe vai com você até o cartório e ela declara que você é filho dela legítimo. Tá? Então, existem esses pormenores? Existem esses pormenores. Ah, mas infelizmente minha mãe faleceu, o que eu faço agora? Calma que tem solução. Porém, a gente precisa fazer ali um documento, anexar o óbito da sua mãe, né? Às vezes anexar o nascimento dos seus irmãos, mesmo que eles não estejam envolvidos no processo, para que a gente comprove que existe ali uma família, tá? Por isso que eu falo, é muito importante você ter contratado uma assessoria com muita competência, porque quando o processo é tudo tranquilinho, legal, qualquer assessoria pode fazer, tá? Agora, quando você tem algumas especificidades, aí exige aí uma expertise maior da empresa que você contratou para fazer o seu processo e não deixar ele ser perdido, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Existem províncias que hoje estão pedindo a legitimação, né, de casos, né, que não haja ali um casamento, que o filho seja fruto de uma união que não foi propriamente dito um casamento civil, tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o tempo que está levando. Existem províncias, tá, que está julgando processos com 6 meses, tá? E já aconteceram inúmeros aqui na Simonato. Porém, já existem províncias como Veneza, por exemplo, que está levando quase 2 anos para julgar o processo, tá? Por quê? Porque esse juiz entendeu que a prioridade dele não é julgar o processo de reconhecimento de cidadania, uma vez, né, que ele está respaldado pela lei que diz que o processo precisa ser julgado em até 2 anos, ou seja, até 2 anos ele tem para fazer o julgamento. Para que ele vai antecipar? Ele prefere dar preferência aos outros casos que ele tem, né, casos esses, né, esporádicos, né, do que julgar no processo de reconhecimento de cidadania. Então, Veneza é uma província que realmente tem essa particularidade. Eles não estão extrapolando os 2 anos, mas eles estão se dando ao luxo de julgar mais ou menos nesse prazo, tá? Enquanto isso, a gente tem outras províncias extremamente rápidas, né? 6 meses, 9 meses, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, tá? 8 meses, depende da província. Num geral, tá? A maioria está julgando com bem menos tempo, com exceção de Veneza, porque a gente já observou aqui, a gente tem bastante casos de lá e já entendemos que o critério está sendo esse. A prioridade não é reconhecimento de cidadania, então eles vão decorrer do que está preposto na lei e vão fazer dentro do prazo ali de até 2 anos, tá? Outro pedido que está sendo muito corriqueiro é que seja anexado os óbitos, tá? E aí é tão interessante porque às vezes chega uma pessoa querendo saber do nosso trabalho e a gente sempre elenca que a gente precisa do óbito, né? E aí essa pessoa fala, mas outras assessorias não me pediram óbito. Pois bem, gente, aqui na Simonato a gente retifica o óbito também, tá? E aí a gente deixa ele dentro da pasta do cliente, traduzido bonitinho. Por quê? Porque se o cliente cair numa província, que de repente esse juiz seja um juiz mais exigente e ele entenda que ele precisa do óbito para algum fundamento ali da cabeça dele, a gente já vai ter essa carta na manga. E aí no ato da audiência a gente expõe o documento. O que acontece? Quando não existe essa prevenção, os advogados aí dessas demais empresas, eles vão para o julgamento sem o porte desse documento. E aí o juiz, ele se manifesta só na audiência, ele vai dizer, então, além dos documentos que já me foi apresentado, eu quero também o óbito. E o advogado vai dizer, pois é, mas eu não tenho óbito aqui. Aí ele vai falar, então nós vamos remarcar a sua audiência para mais sei lá quanto tempo, para que você me apresente o óbito. Tá? É importante que você entenda que quando existe a necessidade de documentos sobressalentes, esse documento geralmente é pedido na audiência, e o que dificulta, né? O juiz já faz isso para que ele possa remarcar essa audiência
né? E aí você perde mais tempo, né? E o seu processo vai se protelando dali para diante, tá? Por isso a importância, né, de você fazer um estudo, né? Nós aqui estudamos, né? Então já tem 1 ano que estamos protocolando nas províncias. E aí eu já consigo ver características específicas de província para província, ao ponto de trabalhar na prevenção, né? Eu morei na Europa 7 anos e tudo mais, e vou e volto e tal, e eu aprendi muito a prevenção, né? Então, a nossa política de trabalho aqui é trabalhar sempre no preventivo, né? Então, por exemplo, se eu tenho um processo que não tem legitimação e eu sei que vai ser julgado nessa província, que já estão sendo pedidos, eu já, de bate-pronto, levo esse documento, porque se pedir, eu tenho, se não pedir, maravilha, e tá tudo certo, tá? Então, assim, depois de 1 ano, né, a gente já consegue traçar ali um perfil de província para província, tá? E isso é muito importante, porque a gente não é pego de surpresa no ato da audiência, né? E eu consigo suprir tudo aquilo que o juiz está me pedindo ali mesmo, e aí ele não tem para onde correr, ele vai ter que sentenciar, tá? Outra coisa importante de se falar é que está tendo uma tranquilidade nos julgamentos, né? Apesar de algumas províncias terem essa especificidade, a gente não está passando problemas de xenofobia, por exemplo, né? Nós tínhamos um certo receio quando a gente começou, né, a protocolar processos nas províncias com a região do Vêneto, né? Uma região muito complicada, com pessoas que não encaram muito bem o reconhecimento da cidadania, né? Uma região que tem ali alguns preconceitos e tudo mais sobre essa prática, e nós tínhamos ali um certo receio, né, de haver alguns percalços no caminho, né? Apesar que o direito é nosso, é legal, é legítimo, é constitucional e tudo mais. Porém, nós havíamos ali uma certa preocupação para entender como é que ia ser feito os julgamentos da região do Vêneto. E a região do Vêneto é a região que teve ali algo em torno de 60% dos imigrantes vieram da região do Vêneto. Então, existe uma imigração extremamente grande daquela região, tá? Mas a notícia boa é que sim, está sendo muito tranquilo a região do Vêneto, tá? Então, podemos dizer, né, que 60% dos imigrantes que vieram para o Brasil vieram da região do Vêneto, então seus descendentes podem ficar despreocupados que não está tendo nenhum tipo de represária, nenhum tipo de picuinha, nenhum tipo de, né, de encheção de saco. Os julgamentos estão fluindo tranquilamente, né? E aí a gente ressalta, né, para você aí que está querendo fazer o seu processo de reconhecimento de cidadania por meio do tribunal. É importante que você entenda que é de extrema necessidade que o seu processo seja completamente retificado, que você chegue lá com uma história bem contada e que sua ação seja montada por um advogado de competência, um advogado extremamente competente e especialista em imigração, tá? Por quê? Nós aqui da Simonato temos 100% de processos procedentes e mais de 3.600 processos já julgados, né? Por que que a gente tem aí essa tranquilidade e esse 100% de aprovação? Porque nós tomamos um cuidado excessivo com o seu processo, tá? O seu processo só vai sair do Brasil quando ele estiver perfeito para chegar lá na Itália e a gente ganhar o seu processo, tá? É muito importante. Então, não caia nessa conversa de que não precisa retificar, que precisa retificar só os mortos, que não sei o que. Gente, isso não existe, tá? Processo para ganhar é chegar com o processo perfeito. Então procure se inteirar, né? Estude bastante, aqui no canal tem muitos vídeos que podem ajudar, mas procure uma empresa que seja idônea, que queira realmente te fazer, né, um cidadão italiano, tá? Nós aqui entendemos e nós tratamos o nosso cliente de uma forma humanizada. Você pra gente não é um número, você é um cliente e nós queremos ganhar o seu processo e nós trabalhamos para continuar tendo 100% de acerto lá no tribunal, com mais de 3.600 pessoas já reconhecidas aqui pela Simonato, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido esclarecedor. Se você gostou e não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para poder ter aí a notificação de quando tem vídeo novo. Geralmente é um vídeo por semana, tá? E não se esquece que a Simonato é preto no branco, um bacione!